Nessa segunda videoaula sobre o princípio de Arquimedes, eu vou fazer com vocês, conforme eu havia colocado na videoaula anterior, uma análise dinâmica, que é nada mais, nada menos do que a análise das forças que atuam sobre um corpo, tendo em vista um vislumbre do tipo de movimento que vai ser causado nesse objeto quando sujeito à ação de determinadas forças. A análise dinâmica, de uma forma bastante resumida, representa o tipo de movimento que um objeto vai descrever quando submetido a determinados tipos de força. Aqui eu tenho representado um objeto qualquer que está dentro de um determinado líquido, e esse objeto vai estar sujeito exclusivamente à ação de duas forças. A primeira delas é a força de empuxo, que conforme nós havíamos colocado, na maioria esmagadora dos casos, ela atua verticalmente para cima. Além da força de empuxo, existe também a força peso, que vai apontar verticalmente para baixo nos nossos desenhos. Então, neste primeiro caso, nós vamos imaginar que a força peso que atua sobre esse objeto é maior do que a força de empuxo. Dizer que a força peso é maior do que a força de empuxo equivale a dizer que o empuxo que atua sobre este objeto é menor do que o seu peso. Pois bem, nesta ocasião, isso só vai acontecer, a força peso só vai ser maior do que a força de empuxo se a densidade do corpo em questão for maior do que a densidade do próprio líquido. Então, eu quero saber, primeiro para início de conversa, para onde este objeto vai se movimentar, se ele vai para cima, vai para baixo, vai para os lados, e eu também estou interessado em saber de que maneira ele vai se movimentar, seja qual for o seu sentido de movimento. Então, nesta ocasião, é fácil de perceber que como a força-peso que aponta para baixo é maior do que o empuxo que atua para cima, este objeto vai afundar. Este objeto vai se movimentar verticalmente para baixo. Pois bem, só que eu sei que ele vai afundar, porque o peso que puxa para baixo é maior do que o empuxo que puxa para cima. Mas ele vai se movimentar para baixo de que maneira? Com velocidade constante? Com velocidade variável? A resposta para isso reside na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu costumo dizer, e isso é o correto, que este F, na emblemática equação que traduz matematicamente o enunciado, o princípio da segunda lei de Newton, este F não é uma força, este F é de força resultante, nada mais, nada menos do que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. E o que acontece é que a força, peso e empuxo são as únicas forças que atuam sobre ele. E como o peso que puxa para baixo é maior do que o empuxo que puxa para cima, esta força que puxa para baixo ser maior do que a força de empuxo que puxa para cima, produz uma força resultante diferente de zero. E nesta equação, se a força resultante é diferente de zero, a aceleração também vai ser diferente de zero. Ou seja, este objeto ele vai afundar, só que ele vai afundar com uma determinada aceleração. Ele afunda com aceleração constante. A aceleração ser constante não é a mesma coisa, obviamente, que a velocidade ser constante. A velocidade ser constante significa que ela nunca muda. Ao passo que a aceleração ser constante significa que ela estará sempre, a velocidade, estará sempre mudando. Nessa situação, se o objeto vai afundar, ele vai afundar com uma aceleração constante, indicando que a velocidade dele vai crescendo em quantidades iguais, em tempos iguais. A velocidade vai aumentando com o passar do seu afundamento, vamos colocar nesses termos. Então, neste primeiro caso, o objeto vai afundar, mas não vai se movimentar para baixo neste recipiente de qualquer maneira. Ele vai afundar com uma aceleração constante. Já no segundo caso, nós vamos imaginar que este objeto
vai estar sendo submetido à ação de uma força-peso que é igual à força de empuxo. Isto vai acontecer quando a densidade deste corpo for exatamente igual à densidade do líquido. E aí o que acontece é o seguinte: se esse objeto vai estar submetido a uma força-peso que é igual à força de empuxo, vai ser gerado uma situação conhecida como equilíbrio indiferente, que por nós já tínhamos discutido isso quando estudamos a relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido. Equilíbrio indiferente representa uma situação em que o corpo fica do jeito que você largar ele dentro deste líquido. Então, se eu for analisar friamente, nesta situação, a força resultante que atua sobre este corpo vai ser igual a zero, tendo em vista que a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Quando isso acontece, a força resultante é igual a zero. Seguindo a mesma linha de raciocínio que o caso anterior, se a força resultante é igual a zero, a aceleração obrigatoriamente vai ter que ser igual a zero. E quando isso acontece, quando a aceleração é zero, das duas uma: ou o objeto vai estar parado, a velocidade dele vai ser nula, ou o objeto vai desenvolver um movimento retilíneo uniforme. Traduzindo, nessa situação em que o peso é igual à força de empuxo, ou o corpo dentro do líquido vai estar parado, ou ele vai estar se movimentando, desde que se movimente com velocidade constante, tendo em vista que o significado para MR1 é justamente isso: o movimento em linha reta que ocorre com velocidade constante. Isto é o que acontece neste segundo caso. Analisemos agora o que vai acontecer no terceiro caso, quando a força de empuxo que atua sobre este objeto tornar-se maior do que a força-peso, o que é o mesmo que dizer que o peso é menor do que o empuxo. Isto só vai acontecer quando a densidade do corpo, que eu estou representando aqui excepcionalmente por DC, for menor do que a densidade do líquido, que eu aqui estou representando por DR. Pois bem, se a força de empuxo que puxa para cima é maior do que o peso que puxa para baixo, esse objeto só pode subir. Só que ele vai subir da mesma forma que o objeto desceu, afundou no primeiro caso, com uma aceleração constante. E eu vou novamente dizer o porquê disso tudo. Percebam, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a força que puxa para cima, o empuxo, é maior do que o peso que puxa para baixo, esta situação gera uma força resultante diferente de zero. A aceleração vai ser diferente de zero, então o objeto vai subir, só que ele vai subir com aceleração constante. Por isso que eu disse que neste terceiro caso o objeto sobe da mesma forma que no primeiro caso o objeto desceu, com aceleração constante. Isso significa que à medida que ele vai subindo, a velocidade dele vai crescendo cada vez mais, já que nesse contexto que a gente está discutindo, ter aceleração constante significa justamente isso. E aí, meus caros, o que vai acontecer é que esse objeto, ele vai chegar um momento que ele vai começar a sair do líquido. E à medida que ele sai do líquido, ele fica cada vez menos dentro do líquido. Ou seja, à medida que esse objeto vai saindo do líquido, o volume submerso vai diminuindo, até chegar um momento em que o objeto vai começar a flutuar. E aí eu vou discutir com vocês agora as condições de flutuação, ou seja, o que tem que acontecer para que um objeto esteja flutuando em repouso sobre águas tranquilas, como é o caso deste magnífico navio petroleiro que está aí flutuando em águas tranquilas, paradinho, do jeito que as coisas funcionam, do jeito que
numa situação normal aconteceria. Então, este navio transatlântico, aqui fielmente reproduzido por esta magnífica ilustração, está sendo submetido à ação de duas forças. Primeiramente, a força de empuxo que atua para cima, e temos também a força peso que aponta para baixo. Então, eu estou interessado em determinar a relação existente entre estas duas forças. A força de empuxo deve ser maior, menor ou igual à força peso. É isso que a gente vai discutir exatamente agora. Primeiramente, vamos imaginar que a força de empuxo que atua sobre esse barco seja maior do que a força peso que atua sobre esse navio transatlântico seja maior do que a força de empuxo que puxa em sentido oposto. Se a força peso fosse maior que o empuxo, esse navio transatlântico estaria afundando. E obviamente isso não acontece porque eu disse que ele está parado, flutuando. Portanto, podemos concluir que nessa situação de flutuação, a força peso não pode ser maior do que a força de empuxo. A força de empuxo, vamos imaginar ela sendo agora maior do que o peso. Se a força de empuxo que puxa para cima é maior do que o peso que puxa para baixo, esse barco, esse navio, sai voando por aí, já que a força que puxa para cima é maior do que o peso que puxa para baixo. Isso obviamente não acontece, o navio não sai voando em condições normais por aí, então consequentemente a força de empuxo não pode ser maior do que a força peso. É porque a força de empuxo tem que ser perfeitamente igual à força peso. E essa situação de flutuação poderia ser ilustrada também colocando que a densidade do corpo tem que ser menor do que a densidade do líquido para que este objeto venha a flutuar em algum momento. Tá, mas espera aí, Rodrigo. Tu falou que quando a força de empuxo é maior do que o peso, quando a força de empuxo é igual ao peso, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Realmente, isso é verdade. Isso partindo do pressuposto que esse objeto está completamente submerso. E aqui, convenhamos que o volume submerso não é igual ao volume de todo o corpo. Pelo fato do volume submerso ser menor do que o volume deste corpo, a densidade do corpo tem que ser menor do que a densidade do líquido para que a força de empuxo seja igual à força peso. Essa situação difere do segundo caso, porque no segundo caso, todo o corpo está submerso. E aí a densidade do corpo vai ser igual à densidade do líquido, tendo em vista que o volume submerso é igual ao volume total. Enquanto que aqui, a densidade do corpo o volume do corpo submerso, não sendo igual ao volume de todo o corpo, não permite que a densidade do corpo seja igual à densidade do líquido. Vamos colocar nestes termos para facilitar as coisas. Lembrando sempre que um fator que influencia e muito na força de empuxo é o volume submerso. Lembrem que a força de empuxo pode ser calculada pelo produto de D por V por G, onde G é a aceleração da gravidade local, D é a densidade do meio que envolve este corpo e V representa o volume submerso. Quanto maior for a fração do corpo que estiver submersa, maior será o valor da força de empuxo que atua sobre ele. Ok? Na próxima videoaula eu vou comentar com vocês sobre aquela história do iceberg, de que a ponta do iceberg representa uma fração muito pequena do seu tamanho inteiro, e a gente vai utilizar condições de flutuação para poder chegar nesta expressão que me permite determinar qual é a fração do iceberg que está fora da água que corresponde ao tamanho total. Algo do tipo, aquilo que eu vejo fora da água representa que percentual do tamanho inteiro desse iceberg. É o que a gente vai fazer na próxima videoaula.